Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 80 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso agora no módulo 3 de ética. Lembrando que o módulo 1 e 2, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, e módulo 2, Epistemologia, todas as aulas estão aí no YouTube, e delas foram produzidas apostilas de cada uma delas com certificados que estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com, esse site que aparece para você aí na tela, e também na descrição desse vídeo tem um link para você chegar lá. Joia? Bom, já aparece para você aí o assunto da aula de ética desse nosso módulo 3, dessa aula 80, aparece para você aí o estado de natureza, o estado de natureza. Nós vamos analisar três concepções de três filósofos quanto ao estado de natureza. Nós vamos analisar as concepções de Thomas Hobbes, de John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Joia? Estado de natureza, também chamado de estado natural ou état de nature em francês. Bom, pessoal, mas o que seria então esse estado de natureza? O que seria então esse estado de natureza? Vamos lá. Estado de natureza, estado natural ou état de nature é uma condição hipotética que se encontra o homem antes da entrada dele na vida em sociedade, ou seja, antes dele estar no status civil. Pessoal, o estado de natureza, num conceito geral, daqui a pouco nós vamos ver que dentro dos filósofos isso muda, mas num conceito geral, estado de natureza é uma condição não verdadeira, ou seja, hipotética, apenas imaginária, em que o homem se encontra, veja só, antes dele estar convivendo com os outros, antes dele firmar uma vida em sociedade com outras pessoas. Seu estado de natureza num conceito mais sumário, beleza? Isto é, em geral, ou seja, num sentido genérico, é um nome que se dá a uma situação fictícia ao ser humano que está ainda isolado, ou seja, pré-social, pré-civil, pré-político, sem organização social, não civilizado, primitivo. Esse é o estado de natureza. Trata-se de uma suposição em que se cogite como ele se comportaria existindo só e isoladamente. Como seria o comportamento dele sozinho, antes de estar inserido na sociedade? Então, como seria esse homem, né, sozinho, sem estar ali junto com outros homens, junto com outros seres humanos? Como seria? Bom, vamos em frente. Pessoal, contrário ao estado de natureza, nós temos aí o estado civil. O que é esse estado civil? É o contrário. O estado de natureza é o homem não inserido na natureza. E o estado civil é o homem inserido na natureza. Só isso. O estado civil, ou estado de sociedade, será justamente o contrário, o oposto do estado de natureza, pois prevalece aqui a ideia do homem civilizado, ou seja, o homem em sociedade. Nesse estado, parte-se da premissa de que as coisas precisam de fronteira, de limite, de divisão, de repartição, de regulamentação. Ou seja, há uma estipulação do que é meu e o que é teu. Percebe? O que, para vencer a ameaça constante de uma convivência pautada na lei do mais forte, estipula-se um pacto, ou seja, o contrato social. Vamos entender isso? Então, pessoal, no estado civil,
nós temos os homens vivendo, os seres humanos, né? Uma vez que eu falar homem, é ser humano, homem e mulher. Os seres humanos vivendo em sociedade, eles vivendo em sociedade, eles vão precisar agora fazer um pactuar, fazer um acordo de convivência. É essa a questão. Se você for olhar, tudo tem acordo de convivência. Em tudo, no trânsito, nas relações civis, nas relações criminais, no casamento, tudo tem esse pacto, tá? Tudo tem esse pacto, tudo tem esse acordo. E isso a gente vai chamar a partir de agora de contrato social. Só lembrando, pessoal, eu resolvi fatiar essa aula. Como? Nós vamos estudar hoje o estado de natureza no campo ético. Contrato social e a instalação do soberano no Estado, nós vamos estudar na política, se Deus nos permitir chegar nesse módulo, que será o próximo, módulo 4. Tranquilo? Bom, mas o contrato social, uma equação de primeiro grau aí para ele, é um instrumento de regulação utilizado nos pactos, utilizado nas convenções entre os homens, com o objetivo de fundar a soberania e validar o controle do amparo do Estado como ente político, garantidor e legitimado a aplicar o direito de punir, ou seja, no latim, o jus puniendi. Vamos entender isso? No contrato social, a gente confere, nós, cidadãos, conferimos ao Estado, nós entregamos ao poder público, não é, o poder para ele fazer essa gestão. Então, no Estado civil, tendo o contrato social, nós vamos entregar para o Estado o poder dele fazer essa fiscalização. E isso, inclusive, fundamenta normas, né, no próprio Brasil. Isso deu ensejo para fundamentar normas. Por exemplo, ali, aquele artigo 345, salvo engano, do Código Penal. É um crime que se chama exercício arbitrário das próprias razões. Quem é esse cara? É o cara que faz justiça com as próprias mãos. O que faz justiça com as próprias mãos comete um crime no território nacional e até fora do território nacional, conforme aí a regra de extraterritorialidade, né? Então é isso. O direito, o contrato social abarca, então, essas relações entre os homens. Mais de contrato social, nós vamos estudar na política. Vamos avançar aqui no nosso estudo de ética. Vamos em frente. Tá aí, né? Para você, né? Você está olhando aí essa imagem, né? Você está vendo um homem, uma civilização sendo atacada por outra, né? Homens ali com armas já forjadas, né? Armas já forjadas. Tá com o teu café aí? Tá com o teu café? Tô te oferecendo aqui um café já nessa manhã. Então, homens, você está vendo duas civilizações. Uma civilização com homens com armas forjadas, ou seja, com lanças, né, e por aí, instrumentos de corte, onde ele forjou. Olha como é que é. E a outra civilização, o homem está se defendendo ali com madeiras, pedaços de pau, armas mais primitivas, né, armas mais artesanais. Joia? Para você, hein, o homem nesse estado de natureza, o estado inicial, seria bom ou mal? Essa é a pergunta que eu vou fazer para você. Você responde aí nos comentários. Beleza? Isso dá muito pano para manga, hein? Vamos em frente. Concepções. Agora que nós vamos entrar nos filósofos mesmo. Mas o entendimento acerca do que seja o estado de natureza encontra algumas vertentes filosóficas divergentes aplicadas à ética. Quem são essas vertentes? São correntes do pensamento filosófico dos filósofos chamados contratualistas. Então existem filósofos que se chamam filósofos do contrato ou filósofos contratualistas. São filósofos que estudaram essas relações dos homens quando saem do estado de natureza ou já no estado de natureza, como eles se comportariam? Como seriam esses homens?
Eles pensaram essa formação do comportamento do homem em seu estado natural, percebe? E citamos três homens: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Vamos trabalhar então com esses 3 nomes, com esses 3 pensadores, com esses 3 autores aqui na nossa aula de estado de natureza na ética. Vamos em frente, aparece o primeiro para você aí, que é o Thomas Hobbes. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Essa é a concepção do homem em estado de natureza para o Thomas Hobbes. Isso quer dizer que, ainda em estado de natureza, haveria uma disputa pelo poder e luta selvagem de todos contra todos. Já em estado de natureza, veja, o homem convivendo com outros, ainda não civilizado, mas já em estado de natureza, ele convivendo com outros, ali a natureza humana para o Hobbes é guerra, é lança, é espada, é morte ali. É o Caim e Abel, estilo aquele esquema lá, né? Nessa linha de pensamento filosófico, a natureza humana é guerra, egoísmo, medo, discórdia, ódio, agressividade, belicismo, concorrência, disputa, inimizade, impulsividade, pessimismo, guerra de todos contra todos, no latim bellum, homini contra omnes, a guerra de todos contra todos, a guerra, o bellum, a guerra de todos, dos homens contra todos os homens. Diante dessa visão filosófica, estaríamos numa permanente luta e introjetando na ideia e introjetamento da ideia de concorrência, em que sem a coercibilidade da lei e dos contratos, o homem se comportaria conforme o quê? A sua natureza, o seu instinto. E o instinto do homem para Thomas Hobbes é de lobo violento, ou seja, um ser propenso a devorar o outro e capaz de destruir o outro ser humano com o fim de preservar o próprio bem. Pessoal, a gente vê isso, né? A gente vê isso, né? Do nada, seres humanos, né? Precisam às vezes assassinar o outro, né? Nem por questão aqui, não é muito ciúme não, né? Mas é mais materialista, né? Por grana, filho mata pai, pai mata filho, por grana, por uma situação qualquer ligada aí a bens materiais, ligada aí a dinheiro. Muito interessante essa questão. Enquanto os homens viverem sem um poder comum capaz de manter o respeito, eles se encontrarão em condição de guerra. Guerra. Aí, ó. Enquanto eles não tiverem um poder comum, que é o Estado, o soberano, o Leviatã, o monstro que vai reger as relações, tomar para si, né, o jus puniendi, o direito de reger tudo, enquanto não tiver esse Leviatã aí, né, o que vai acontecer? Para manter ali o respeito, conforme ele está dizendo, né, para manter o respeito, eles se encontrarão em condição de guerra, uma guerra de todos os homens contra todos os homens. Percebe? O homem sendo o lobo do homem, essa é a concepção de Hobbes. Vamos em frente então. Agora na concepção do John Locke, o homem é uma tábula rasa. Tábula rasa. Segundo ele, o homem nasce como se fosse uma folha de papel em branco, adquirindo saber pela experiência e o empirismo. Então, para o Locke, o homem nasce como se fosse assim, bobinho, não é? Nasce em branco, nasce, se você quiser uma aula completa sobre tábula rasa, o vídeo está aí embaixo, tábula rasa de John Locke, nós tratamos isso na epistemologia. Então o homem nasce o quê? Sem nada de conhecimento, entre eles o conhecimento ético. Então o homem nasce sem nada, precisando da experiência para o quê? Construir.
Ou seja, primeiro ocorreria a experiência e só depois se pensar, né? Só depois se pensar, ou seja, só depois a razão. Isso é diferente de Descartes, lá no racionalismo, que primeiro viria a razão e só depois a experiência. Mas qual a relevância Qual a relevância disso do ponto de vista ético? Nós colocamos aqui. Está na ideia de que o ser humano nasceria com a mente totalmente vazia e desprovida de conhecimento, sendo o processo de formação do saber uma gravação, uma construção, uma marcação empírica, quer dizer, por experiência das sensações. Isso acabou, né, ajudando a fundamentar diversos outros pensadores aí da área de educação, por exemplo, aí o Jean Piaget e o Vygotsky. O Jean Piaget com o construtivismo, né, ele foi a criança nasce ali, apesar do Piaget ser um pouco aí natista também, mas a criança vai construindo de alguma forma o conhecimento. E para o Vygotsky, o homem, né, o ser humano, a criança nasce lá precisando ali do intermediador, que ele chama de mediador, para ali ajudar nessa facilitação do conhecimento, se chegar nessa zona de desenvolvimento real, né, na zona de desenvolvimento real, sair lá da zona de desenvolvimento proximal e chegar na zona de desenvolvimento real, né? Bom, mas vamos em frente. São também inocentes, né? Na concepção aqui do Locke, tá? Na concepção aqui do Locke, eles são também inocentes. Eles são também inocentes e, em tese, ingênuos. Percebe? São, né? Criança nasce página em branco, tábula rasa, pois nascem sem saber das coisas, sendo suas consciências construídas através da experiência com o mundo. Isso fundamentou, inclusive, teorias, né, da criminologia. Quem estuda para essa área aí sabe que existe lá, né, a teoria do colarinho branco, né, a white collar crimes, né, white collar crimes, uma teoria americana, né, a gente está falando tudo aqui americano agora, né, inclusive as concepções do Locke ajudou a formar, né, a legislação, a influência na legislação internacional, né, nas convenções internacionais, na Convenção Internacional de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, enfim, tudo isso teve uma influência do pensamento do Locke, né? Já você vai ver aqui que a gente fala da legislação, ele teve essa participação aí em termos de influência filosófica. Os homens vivem em relativa paz nessa concepção. Veja que é uma concepção intermediária, mediana, né? Uns com os outros vivem em paz, mas situações inconvenientes podem aparecer. Daí seria importante a defesa de direitos, tais como a vida, a liberdade e a propriedade. É aí que está, né, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos e, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, e elas ajudaram a formar, de alguma forma, o artigo 5º da Constituição Federal, né, são os direitos e deveres individuais e coletivos, uma subespécie de direitos fundamentais previstos lá na Constituição, ajudaram a fundamentar, porque lá aparece logo no caput do artigo 5º, né, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, e nessas legislações internacionais de direitos humanos que eu acabei de falar para você, aparecem também esses direitos, né? Direitos até mais específicos, né? Por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, se não me engano lá vai falar sobre a propriedade, a liberdade também, né? Bom, mas vamos em frente. Aqui, na concepção do John Locke, o homem é bom, tá? Mas ele é bom também, mas cada um milita por si, e se preciso empregará a violência, mano. E a guerra e o desforço, ou seja, a defesa da propriedade turbada ou esbulhada. Um pouquinho de direito civil aqui são explicações com as minhas palavras, né?
propriedade turbada que ela teve foi parcialmente perturbada. Então tem um indivíduo tentando arrombar a porta da casa de praia, a propriedade está turbada, ou esbulhada, né? A perda total dessa propriedade, invadiram a casa de praia, por exemplo, né? Aqui, por essa concepção, né, o indivíduo pode, no caso lá, o proprietário, o dono daquela propriedade, poderia utilizar esse desforço, essa força, para o quê? Para, né, tirar aquela pessoa que está lá ou impedir, né, que ela se aproprie. Ou seja, ameaça de outros direitos ou ameaça de outros direitos também. Por exemplo, o direito à liberdade e à própria vida. Então, aqui é permitido o indivíduo se defender. Joia? Nessa defesa aqui, a gente tem que entender que no estado atual, né, de direito, infelizmente, né, isso falando de legislação americana, né, porque os Estados Unidos apoiam Israel na guerra. E aí nós temos lá um massacre, um verdadeiro massacre contra Gaza. Será que aquilo seria o direito de se defender? Ou já teria extrapolado o direito de se defender? Como seria isso? Né? Já haveria aí o que se chama de excesso de legítima defesa, uma construção aí doutrinária com base lá no artigo, se eu não me engano, 23, né, do Código Penal, um excesso de legítima defesa. Esse excesso de legítima defesa, o indivíduo que veja, ele se encontrava até em legítima defesa, mas de repente ele passa a ser agressor a partir do momento que ele ultrapassa aquela linha entre a defesa lá, o se estancar, a agressão que seria injusta, e passa agora ele a desenvolver sim uma agressão injusta que suplanta aquela agressão anterior. Bom, mas deixa isso tudo para lá. Importa aqui o seguinte, que nesse estado de direito, ou desse estado de natureza, o indivíduo pode oferecer esse desforço, ele pode oferecer essa resistência quanto aos outros que tentem invadir ali o seu direito. Nessa vertente filosófica, os homens são vistos como vindo ao mundo na condição de indivíduos livres, independentes, eles são racionais, são conscientes, iguais, podendo conviver em sociedade, desde que haja o quê? Entendimento entre eles. E isso seja de modo que racional. A racionalidade é privada, a racionalidade aqui é um fator considerado nessa linha de interpretação, nesse estado de natureza do John Locke. Beleza? Vamos aí, então a um texto. Ou seja, o estado de natureza é uma condição sem autoridade governamental e propriedade privada. Percebe? Ainda estaria sobre a obrigação divina. Percebe? Então aí há um teor de fé maior, né? Há um teor aí cristianizado até no fundo de pano. Nesse estado de natureza, o seu direito seria sobre a própria o quê? Sobre a própria pessoa e o trabalho, né? O seu direito seria a sua própria pessoa e sobre o trabalho. Não é assim no estado norte-americano? O indivíduo está lá na sua propriedade, lá não tem muro, é cerca. Mas se o indivíduo invadir a propriedade, o outro lado tem uma espingarda que pode, né, sapecá-lo. Então, de alguma forma, esse estado, percebe, ele, de alguma forma, ele há uma coabitação maior há uma convivência maior, melhor, entre os homens na sociedade, desde que cada um não entre no espaço do outro. Essa questão do espaço aí, não é? Em todos os sentidos, é mais defendido por essa corrente do pensamento. Bom, mas vamos em frente. Aí, o terceiro e último, talvez o principal, nesse nosso estudo sobre o estado de natureza, nós vamos falar do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Aí, o bom selvagem é inocente. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe e o perverte. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe e o perverte.
nessa vertente filosófica, os homens vivem em estado instintivo de harmonia, bondade, inocência, gentileza, perfeição, piedade, retidão, integridade, virtude, felicidade e são livres. Livres aonde? Na floresta, sobrevivendo das coisas que o Criador da natureza lhes dá por oferta deliberada. Tudo sem lutas, não tem luta aqui em Rousseau. Não há de se falar em belicismo, em guerra. Não tem isso em Rousseau. Não há de se falar em conflito. O homem está nesse estado de natureza pleno, perfeito. É óbvio que, uma vez ele introduzido na sociedade, a sociedade vai como ferrugem corroê-lo, como cupim na madeira vai devorá-lo. É essa a ideia. Devorá-lo não, porque o termo é mais para Hobbes, né? Mas vai corrompê-lo. É isso aí. Muito bem, por natureza, o ser humano é um amante da paz, do isolamento e da justiça. Então o cara é isso, é sossegado em Rousseau. Esse homem selvagem basta-se a si mesmo. Pois, basta a si mesmo. Basta-se a si mesmo. Basta-se a si mesmo depois de ter se alimentado. Então ele, veja só, ele basta-se a si depois de ter comido um prato de comida. É essa a ideia, porque após comer estará em plena paz consigo e com os outros homens, não precisando fazer guerra. Muito interessante aqui essa questão. O cara se alimentou, acabou, está tranquilo na natureza, do que a própria natureza fornece para ele, se alimentou, acabou o problema, ele não precisa ter guerra com o outro para ter o quê? Se instalar a felicidade. Não, ele está feliz com aquilo que ele precisa tão somente. Esse é o estado de natureza para Rousseau. Assim, o estado, olha só essa expressão que a gente colocou aqui agora. O estado de sociedade rousseauiano, ou seja, para Rousseau, o estado agora não mais de natureza, mas de sociedade, que é aquele que ele já está na sociedade. Para o Rousseau, é antagônico, é contrário ao estado de natureza de Hobbes. É isso. O estado do homem já na sociedade, para o Rousseau, já em sociedade, o homem continuaria dócil. Nisso é antagônico ao estado de natureza do Hobbes, que, veja só, o homem em estado de natureza, ou seja, primitivo, para Hobbes, ele é o quê? Guerra, belicismo. Mas o homem no estado mais avançado para Rousseau vê nessa concepção de bondade. O homem no estado mais avançado desenvolvido para Rousseau, ou seja, inserido na sociedade, estado de sociedade, para Rousseau, ele seria bom. O que já seria antagônico, contrário ao estado de natureza primitivo de Hobbes. Muito interessante essa questão. Bom, vamos em frente. E o que seria então esse bom selvagem aí do Rousseau? Bom selvagem é um homem que está em estado natural. Opa, perdão, deixa eu trocar aqui. Está em estado... Bom selvagem é um homem em estado natural. Tá com o teu café aí? Um cafezinho, nem te ofereci? Já te ofereci o café? Tranquilo. O bom selvagem é o homem em estado natural, feliz, puro e bom, não corrompido, contaminado, compurcado. Compurcar é sujar, não sujo com o comportamento da sociedade. Veja só, esse é o bom selvagem. Já nós temos o homem civilizado. O homem civilizado é o homem que, depois de ter buscado o necessário, vai em busca de riquezas. Pessoal, é sempre assim, né? O homem primeiro vai em busca de riquezas, ele já tem as riquezas, agora ele começa a se empanturrar do supérfluo. Ele começa a juntar bagulhos, bugigangas. Você vê tanto a mente dele, a casa dele, tudo que ele tem, é um monte de bagulho. Ele come bagulho em cima de bagulho.
Por quê? Porque ele já tem riquezas, então agora ele vai ter só bagulho mesmo, né? Vai só bagulhar tudo. Professor, mas ele tem muitas riquezas, tudo é bagulho, vai virar um acumulador o cara. E depois disso tudo, ele não satisfeito, esse homem civilizado, ele passa a fazer escravos. Ô, professor, como assim? No Brasil não tem escravos. Como assim? Como ele faria escravos? Como seria esse processo? Cara, ele funda uma empresa, funda um estabelecimento, alguma coisa, não assina a carteira de trabalho dos seus empregados, né? Fica ali aquele cara. Você já viu gente assim, cara? Olha, é um problema. Fica ali aquele indivíduo rico consumindo aquela pessoa, mesmo que o acordo entre eles, ele dá um pouco mais de grana lá para ele, né? Ou menos, enfim, dá um pouco mais. Ali no Natal ele dá um agrado melhor e tal, mas se for contar os direitos mesmo lá do indivíduo, principalmente o FGTS, né? Que é um direito que ele poderia pegar a longo prazo e ali ter direito de construir sua casa, comprar um carro, sei lá o que ele vai fazer, ele deixa de fazer. Tudo começou com o quê? Com o olho grande, né? O olho grande do homem civilizado. Primeiro ele tem riquezas, vai para o supérfluo, depois ele começa a fazer o quê? Começa a fazer escravos. É desse sentido aí. Bom, mas vamos em frente. Todavia, esse estado de paz e felicidade, do quê? Do bom selvagem, né? Do estado de natureza. Esse estado de paz termina. Termina quando? Com a instituição da propriedade privada. Nós vamos estudar muito mais ela lá no contrato social, na aula de, se Deus nos permitir chegar lá, de política, joia? Os males e beligerância começarão quando alguém cerca com estacas um pedaço de terra e diz, é meu. Então, por Rousseau, o cara vai lá, tudo começa com a instituição da propriedade privada, né? O cara vai lá, pega estacas, pega instrumentos de demarcação, cerca um território e fala, é meu. Enfim, ali fudeu a porra toda, né? Fudeu a porra toda, porque ali começa realmente o problema. Os problemas e os males da sociedade, começam as disputas. Bom, mas vamos em frente. Vamos aí a alguns textos. Separei um texto do contrato social, um do discurso sobre as ciências e outro do Emílio ou da educação. Vamos para o primeiro deles. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se em ferros. Muito interessante, né? Toda parte o cara está meio que acorrentado numa bola de ferro. Inclusive isso é proibido utilizar, né? Bola de ferro. Tá lá, tem uma legislação internacional, se eu não me engano, é o Estatuto de Roma, não. Se eu não me engano, que prevê lá a impossibilidade da bola de ferro, né? Bom, vamos em frente. Deteriorando a espécie, tornando um homem mau ao fazê-lo sociável. Então, o homem, ao se inserir na sociedade, para o Rousseau, ele deteriora, né? Os selvagens não são maus, porque não sabem ser bons. Por que o selvagem não é mau? Porque ele não sabe, né? Ele não é mau porque ele não sabe ser bom. Por que ele não sabe ser bom? Porque ele é bom. A natureza dele é boa. Ele não sabe ser bom, ele não aprende a ser bom. Ele já é bom, segundo Rousseau. Ele nasce bom. Vamos em frente. Os primeiros movimentos da natureza são sempre honestos. E não há perversidade original no coração do homem. Não há perversidade. Então, para o Rousseau, o homem já nasce bom. E aí, temos três concepções aí do estado de natureza, ou seja, o homem vamos assim, montei essa tabela, né, o bizu filosófico de hoje, esse quadrinho esquematizado, para você ficar bonito aí na foto. Tá aí o Hobbes, tá aqui o Locke e tá aqui o Rousseau. Para o Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, homo, homine, lupus, guerra, egoísmo, medo, discórdia. Medo novamente, na apostila definitiva não vai estar lá 2 vezes o medo, né? Mas medo, agressividade, ódio, disputa. Que apostila definitiva é essa, professor? A apostila do módulo 3, que nós estamos aqui montando, né? Vai estar lá à venda lá no site, você é nosso convidado.
Junto com ela vai vir um certificado. Quantas horas é, não sei. Não, lá não vou computar quantas horas vai ser. Vai colecionando essas apostilas, né? Então, para o Thomas Hobbes, o homem é concorrência, é pessimismo, é luta. Já para o John Locke, o homem nasce como se fosse uma folha de papel em branco, ou seja, uma tábula rasa, inocente, adquirindo saber pela experiência, podendo defender os seus direitos, tais como a vida, né, a liberdade, a propriedade, por aí vai. Pode fazer aquele desforço imediato. O homem nasce bom para Rousseau. O homem nasce bom para Rousseau e a sociedade o corrompe. É o bom selvagem inocente. Para Rousseau, o homem está em harmonia. O estado de natureza é bondade, inocência, gentileza, perfeição, piedade, retidão, liberdade, integridade, virtude, felicidade. Beleza? Tranquilo? Olha, cara, ficou bonito, vale até um print, né? Você está com paciência aí? Esse é o filme indicado. Por que eu estou perguntando que tá paciência? Que eu vou passar um trecho de um filme bem legal para você assistir agora. Olha só esse filme, pessoal, né? Deixa eu ver aqui, vai ligar. É o filme do Batman Begins, tá? O que tem a ver aqui o Batman Begins com o filme? Já já nós vamos ver. Já já nós vamos ver. Está tentando abrir aqui, né? Tentando abrir. Aqui. Acho que veio. Pera aí. Tá vindo, hein? Boa noite, comissário. É daí que eu vou passar pra você. Vou colocar aí no celular, tá? Ai. Me fala um concurso pra quem é iniciante e não tem... Propaganda não. Pera aí. Ah, propaganda, pera aí. Batman Begins. Agora sim. Corre no momento onde ele está. Pera aí. Se nós vamos jogar, então... Deixa eu ver aqui, eu vou colocar no modo aqui pra café. ver se você tá enxergando aí. A história do tira bom, tira mal. Não mesmo. Presta atenção, hein? Vai entrar falando do Batman agora, eu quero o Coringa. Falando do Coringa. Nunca comece pela cabeça, a vítima fica tonta, não pode sentir o... Viu? Você me queria. Eu estou aqui. Eu queria ver o que você faria. E olha, não me decepcionou. Deixou 5 pessoas morrerem. Depois, deixou Dent tomar o seu lugar. Até pra alguém como eu é frieza. Cadê o Harvey? Os idiotas da máfia querem você morto pra ter a situação de volta ao que era. Mas eu sei a verdade. Não tem volta. Você mudou tudo. Pra sempre. Então por que quer me matar? Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, eu preciso de você. Você é o rato que é agora. Dinheiro. Não presta atenção. Mentira, você não é. Nem se quisesse ser. Pra eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você como um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar quando tudo acabar. Essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Eu só estou na vanguarda. E aí, pessoal? Você tem várias regras e acha que Deixa você. eu só tirar aqui o filme, peraí. Peraí que aqui não é... E aí, pessoal? Eu quero que você escreva aí embaixo. Tá? Deixa eu voltar aqui o módulo de tela também, né? Eu quero que você escreva aí embaixo. Tá aí meu cenário, né? Ah, vocês estão só olhando. Eu quero que você escreva aí embaixo, tá? A fala do Coringa se adequa melhor a
qual pensador contratualista se adequa melhor ao Thomas Hobbes, ao John Locke ou ao Rousseau? Qual dos três? Qual dos três você percebeu? Ou se tem dois deles, ou os três, ou dois, ou um só? Quero saber de vocês aí. Tá legal? Escreva aí embaixo aí. Escreva aí embaixo se você chegou até aqui na aula, né? Se você chegou até aqui na aula, escreva aí embaixo. Bom, mas eu separei a indicação da música para hoje, tá? A indicação da música para hoje é essa aí, tá? Deixa eu tentar chegar lá na música. Eu vou colocar para você. O Gemini no Google Docs. Imagine, desse senhor nada mais nada menos que é o John Lennon. Você conhece o John Lennon? Vamos refletir um pouquinho aí no Imagine, tá? Eu vou adiantar um pouco aqui a música, que é... Bom. Eu quero que você... Colocar aí, ele aparece cantando aqui, tá? Ele aparece cantando. Vê se aparece aqui. Deixa eu mudar aqui a tela. Tá, aparece traduzido aí pra você, tá? Acima só o céu. Imagine. Veja a imagem, veja o estado da natureza. Não há países, não tem fronteira. Percebe o estado imaginário? Não tem religião também. Não custa sonhar, né? O mundo será como um só, pacificado, né? Sem ganância e sem fome. Brotherhood of Man, ou seja, irmandade entre os homens. O mundo vivendo como um só. Estado de natureza. Interessante, hein? E aí, pessoal? Meus amigos. Amigos e amigas. Bom, estamos ainda aqui. Tá vivo aí, não? Tá por aí? Tranquilo, deixa eu voltar aqui pra tela. Legal, hein? Muito bom, hein? Beleza, agora tem a questão de concurso, né? Questão de concurso, faça essa questão. Caiu para essa universidade estadual. É uma mistura do estado de natureza com o contrato social. Mas você já, com a teoria que você teve aqui de estado de natureza, você já responde essa questão. O contrato social vem só para... né? Claro que vai ter muito mais outras informações com a pegada mais política lá. Você vai ver.
né? A participação do Estado na gestão desse contrato, então tem outras coisas. Lembrando, pessoal, nossas apostilas, né? Nossas apostilas, módulo 1 e módulo 2, você é o nosso convidado, faz a questão aí. Você é o nosso convidado a estar lá e adquirir esses materiais. A apostila do módulo 1 e 2, Introdução e Fundamentos, e módulo 2, Epistemologia. E aí, meus amigos, vamos fazer uma leitura desse negócio aí em cima, né? Acho que não precisava não, dá para julgar aqui direto aqui, ó. Aqui, ó, contratualismo, olhou aqui, ó, contratualismo, não é? Aí, ó, estado de natureza, você está com pressa na prova? Aí, ó, estado de natureza, contratualismo, vai direto para as opções. Mas vamos dar uma olhada nesse enunciado aí, parece ser bem instrutivo, né? A passagem do estado de natureza ao estado civil, percebe, pessoal? Ou a sociedade civil se dá por meio de um pacto social ou de um contrato social, pelo qual os indivíduos concordam em renunciar à liberdade natural e à posse natural de bens e armas e em transferir a um terceiro, que seria o Estado, o soberano, esse poder. Joia? Tranquilo? Beleza? Bom, não ajudou em nada que está embaixo, mas, né, normalmente questão de prova é assim mesmo, né? Agora vamos para as opções. Você vai marcar aqui verdadeiro ou falso aqui, e aí você vai somar o que está correto. Somando o que está correto, vai ser uma dessas opções aqui, ó. Tranquilo? Já encontrou? Vamos ver a primeira. O conceito de estado de natureza ou de condição natural tem a função de explicar a situação pré-social, na qual os indivíduos existem de forma livre e independente. Não é isso mesmo com o estado de natureza? No estado de natureza vai explicar como o homem vive pré-socialmente. Então isso aqui está verdadeiro. Item 2. O contrato social funda a soberania e institui a autoridade política, a partir da qual o indivíduo se encontra amparado pelo Estado. Perfeito. Lembra que o Estado toma o direito de punir, inclusive? Não é? Isso é verdadeiro. 4. Segundo Thomas Hobbes, agora ele quer específico esse contratualista aqui, o estado de natureza é representado pela guerra de todos contra todos e pela vida dominada pelo medo permanente. Isso é verdadeiro. 8. Esse item aqui, 8. A passagem do estado de natureza à sociedade civil só é possível com a mediação divina? Não, isso aqui não existe. Não, isso aqui nós estamos falando de filosofia já moderna e não mais a medieval. Ok, pessoal? Então isso aqui é falso, não vai entrar na nossa soma. 16. Item 16, esse aqui. Segundo Jean-Jacques Rousseau, agora Rousseau, o estado de natureza é representado pela condição do bom selvagem, isto é, pela harmonia entre os homens e a natureza. Isso é verdadeiro. Então vai somar 16 com 4, vai ficar 20, com mais 2, 22, com mais 1, 23. A resposta aqui é letra E. Joia? Meus amigos, são essas apostilas aqui. Essa amarela é o módulo 1. Você vai encontrar lá no site assim. E a azul é o módulo 2. Adquira esses dois materiais para você. Isso são materiais, né? São ímpares, cara. Verdadeiras obras de arte. Feita com muito carinho para você. Beleza? Feita com muito carinho mesmo. E aqui tem 300 questões de filosofia. Se você comprar de 300, não compre a de 100 questões. Não compre a de 100 questões. Joia? Bom, aqui, cara, esses dois materiais aí, se você está estudando para o vestibular, assim, ou para uma escola militar, você vai, veja, são 2 rodadas de simulado, rodada 1 e rodada 2. Rodada 1, 10 questões, mais o PDF comentado de questões, mais as videoaulas comentando. Rodada 2, 10 questões,
mais o PDF comentando, mais videoaula. 3 horas de aula em cada um, 20 questões total, 20 questões que não repete o assunto. São questões, os simulados são balanceados, são questões estratégicas. São 20 pontos do edital, onde vai ter, aqui tem 6 horas de aula, em cada uma tem 3, 6 horas de aula total. Vai te colocar muito na frente. Em 6 horas de aula, você vai, o estudo reverso, né? Você vai da questão do simulado para a teoria. Beleza? Conhece alguém que queira dar os primeiros passos na matemática? Mini curso de matemática básica. Conhece alguém que precisa de conhecimentos pedagógicos para a carreira de professor? Está aí essa mini curso. Tá? Eu lancei hoje, inclusive, esqueci de colocar aqui, o Caveirão. O Caveirão é uma coletânea de videoaulas que eu tenho antigas não, recentes, tá? Aí de direito, de português e por aí vai. Eu coloquei tudo lá para as carreiras policiais. Eu chamei isso de Caveirão. Vai lá no site, você que está estudando para carreira policial, e compra lá o Caveirão. Mas se você quer dar os primeiros passos à matemática, aqui ó, se você comprar o Caveirão, não precisa comprar o matemática não. Se matemática eu usei muita videoaula lá, muitas, não todas, lá tem outras, tá, aplicadas ali aqueles editais. Esse aqui tá bem bacana, os dois são 2 materiais muito legais. Olha aqui ó, cara, isso aqui é o supra-sumo aqui do nosso trabalho, né? Grandes questões da filosofia. Eu tenho 4 cursos lançados, que é Felicidade, Bem ou Mal, Intuição e Amor e Paixão. É o carro-chefe aqui do nosso trabalho. São esses cursos aí, tá? Felicidade, Bem ou Mal, Intuição, Amor e Paixão são grandes questões da filosofia, são cursos profundos. Cada um deles tem 10 horas de aula, né? Computando assim, com todas as atividades que tem que fazer, né? Que tem para resolver, para participar. E veja só, 3 deles ainda estão abertos. Eu lanço ainda conteúdos, tá? Um deles eu fechei, que é o Intuição. Já fechei. Agora, Felicidade, Bem ou Mal e Amor e Paixão são cursos ali abertos. Volta e meia eu lanço uma informação, um negócio lá, uma videoaula lá. E ainda vou fechar esses cursos. Mas já estão totalmente acessíveis para serem comprados e estudados. Inclusive o certificado já vem lá, normal. Beleza? Ali já foi. E se você quiser ajudar com o Pix, tá aqui, ó. Quer ajudar com o Pix é pro café, cara. Aquele café, destina aí essa grana para ajudar o professor no café. profleonardobragaflores@gmail.com. Beleza? Faz um pixzinho aí, rapidola você faz isso, cara. Joia? Bom, a gente vai ficando por aqui. Seu nosso convidado está lá, adquirir as apostilas. Cara, essa foi a aula de número 80, né, de ética, do total do curso, né, onde nós tratamos nada mais, nada menos do que o estado de natureza, de acordo ali com a visão dos filósofos contratualistas. Bom, espero que você tenha gostado. Chegado até aqui, né? E é isso, chegando até aqui, já aproveita e dá o like, compartilha para o teu colega que está estudando filosofia. E é isso, cara. Um abraço a todos, fique com Deus, muito obrigado pela tua presença aqui. Agradecemos primeiro a Deus, né? Gratidão a Deus por essa misericórdia, piedade de nos ter permitido chegar até aqui. Na aula 80, para mim, isso eu não esperava não, eu esperava que ia chegar só na 20, que seria o módulo de introdução e fundamentos, e ia deixar só a apostila amarela lá. Pronto, já estamos aqui, né? Muito obrigado pela tua presença, tchau, tchau, e é isso aí, fique com Deus, tchau!